Olá, que bom que você veio participar de mais um fórum da Associação Brasileira de Tecnologia Educacional. Hoje, minha proposta de trabalho é sobre ética e o pensamento crítico para o uso de inteligência artificial. O objetivo deste fórum é auxiliar na capacidade dos educadores para que possam guiar os aprendizes a usar a inteligência artificial de forma consciente e responsável. Considero educadores aqui os professores da educação básica, do ensino superior, pais ou responsáveis legais por crianças e adolescentes. A IA está presente no nosso cotidiano. É necessário refletir para que queremos a inteligência artificial ou como vamos utilizar mais uma ferramenta sem perder o ser-estar humano, sem perder a ética e o pensamento crítico. Vamos lá então. Começamos pensando se a inteligência artificial é um desafio ou uma ferramenta. Vamos fazer alguns paralelos. Veja aqui, nós temos uma calculadora. Você certamente conhece essa ferramenta e deve lembrar de algumas divergências do uso desta, certo? É algo como: agora usaremos a calculadora e deixaremos de aprender a fazer contas. A escola não ensinará a fazer contas. E no final das contas, as calculadoras se modernizaram, estão aí, são utilizadas em algumas tarefas, ou resolvemos as contas sem as calculadoras também. Mas é uma ferramenta. Depois a gente pode lembrar aí papel, caneta, lápis. Com a chegada dos computadores, muito se discutiu, né? Nunca mais usaremos papel, caneta ou lápis. Imagina, jamais deixaremos de utilizar papel e caneta, sobretudo a escrita da letra cursiva, né? É interessante lembrar quando falamos do computador, sobretudo nos idos anos 80, no século XX, quando Paulo Freire e Papert discutiam sobre a máquina das crianças, os computadores, né? A fala deles era exatamente essa: os computadores seriam a máquina das crianças. Mas jamais mencionaram que as crianças deixariam de ouvir histórias, brincar ao ar livre, ou deixariam de utilizar papel e lápis, né? Foram categóricos em compreender que as crianças teriam mais uma ferramenta. Temos ainda os games e o próprio celular como recurso pedagógico, né, nos nossos processos de aprendizagem. Então, é importante termos diversas ferramentas para as tarefas do dia a dia. Todas elas podem ser adotadas mediante objetivos diferentes, objetivos estes que não podem ferir a essência humana. Crianças, jovens e nós adultos também estamos utilizando as IAs. Nossa obrigação enquanto cristão consciente do cuidado de vida no planeta Terra é orientar o uso adequado dessa ferramenta, não mais importante que outras ferramentas digitais ou analógicas. Vamos então falar sobre o letramento digital para o século XXI. Letramento digital, todo mundo acho que já tem claro, mas vamos retomar aqui, que é a capacidade de usar, compreender e interagir criticamente com as tecnologias digitais. Então, vamos pensar aí o que seria utilizar de forma crítica a inteligência artificial. Vamos lá. Será que vocês já ouviram falar sobre vieses algoritmos? São erros sistemáticos, injustos, que o sistema de inteligência artificial propõe resultados tendenciosos, discriminatórios, né? O viés não está no algoritmo em si, mas na forma como ele é treinado e na qualidade dos dados que ele nos apresenta. É como se, vamos pensar, né? Parece que isso ficou difícil. É como se a gente tentasse ensinar uma criança a reconhecer cachorros e mostrando para elas apenas fotos de poodles brancos ou de um pastor alemão, né? Uma única raça. Vamos apresentar. O que seria um erro. As crianças então passariam a ter dificuldade em reconhecer cachorros de outras raças. Um vira-lata, um pastor alemão, um pastor belga, um Shih Tzu, por exemplo. Por quê? Porque ela foi treinada que cachorro é só o poodle branco. Fica claro? Vieses, algoritmos, erros
que a máquina vai, eh, trazendo para nós. Recentemente, uma pesquisa da FAPESP mostra para gente alguns artigos que foram escritos, né, e mencionam nesses artigos alguns livros ou outros artigos que, na verdade, o autor não escreveu. O caso é sério, não dá para confiar 100% na inteligência artificial. Se quiser, por exemplo, a gente pode mencionar aqui o livro Atlas da Inteligência Artificial, que é da Kate Crayford. Ela destaca que esses vieses sociais e culturais são frequentemente incorporados nos algoritmos, reforçando preconceitos existentes. É crucial que nós, né, entendemos que a verdade gerada pela IA não é absoluta. Vamos então a uma outra situação que é a análise crítica. Uma possibilidade dessa análise crítica é pensar justamente o questionamento das informações que recebemos, né? Vamos identificando os vieses. Por que será, voltando no exemplo anterior de cachorros, por que será que a inteligência artificial, quando apresentou a ideia de cachorro, apresentou somente poodle branco e não uma outra resposta? Isso precisa ser analisado. O que aconteceu, a forma como perguntamos, né? A gente já vai falar do prótipo daqui a pouco. Ou, por hora, a nossa plataforma, o nosso aplicativo de IA, ele só consegue apresentar um modelo. A outra situação é falar da ética desse pronto, né? Pronto não é uma ordem simplesmente, mas é a possibilidade de um diálogo com a máquina. E o pensamento crítico se manifesta na forma como a pergunta é construída, ou como o pronto é construído para a máquina, né? Quando fazemos a pergunta com clareza, quando formulamos um prompt com bastante clareza para o aplicativo de inteligência artificial, já é uma forma de exercitar aí essa capacidade de pensar com clareza, de um pensamento mais crítico. Então, nós poderíamos dizer: apresente para mim imagens de cachorro em diferentes lugares do mundo. Ou me apresente, eu não sei que cachorro tem diferentes raças, né? Mas me apresente aí figuras de cachorros e me apresente também aonde esses cachorros podem ser encontrados no mundo ou no Brasil, como Bom, para a gente brincar ou utilizar a IA, habilidades humanas são essenciais. E alguma delas, né, a gente pontua aí, você está vendo na tela. A primeira é o pensamento crítico, que é um dos temas que faz parte do tema da nossa discussão. Então, mas o que é pensamento crítico? É a capacidade de analisar informações, ideias e argumentos, né, de forma lógica, objetiva, questionando, avaliando, interpretando de maneira cuidadosa antes de formar um julgamento ou tomar uma decisão. Perguntei para a IA sobre cachorros e o que será que ela me mostrou? Será que um lobo, cachorro do mato? Por que ela foi dando essas informações? Pensamento crítico, eu preciso ler o que o outro traz. Gosto de fazer um comparativo. Há um tempo atrás, a gente usava muito o jornal em sala de aula, o jornal impresso ainda, aquele que, né, sujavam as mãos enquanto líamos. E o importante era que os nossos alunos aprendessem ao ler o jornal a situação de desenvolver, né, essa capacidade de criticidade, de ler, de ser um leitor crítico. E aí a gente propunha que nós não poderíamos levar apenas um jornal para a sala de aula. Então, nós tínhamos 2, 3 tipos de jornal, nomes de jornal diferentes, né? Folha de São Paulo, Estadão, sei lá, o Globo, por exemplo, os famosos, né? Os queridinhos da época. E aí a gente tinha que escolher uma mesma manchete, uma mesma notícia e vamos ler essa mesma notícia.
ou combinávamos com os alunos a necessidade de ouvir o jornal na televisão, em diferentes emissoras, e então conseguir fazer essa análise, né? Antes de tomar partido de qualquer situação, a necessidade desse refinamento, porque nesta emissora o tom da notícia é dessa forma, porque na outra vem com outro viés, com uma outra alternativa. Uma outra situação importante ou uma outra habilidade é criatividade. Isso é muito nosso, inovar, fazer diferente, né? Pensar. Aliás, criatividade e inovação estamos no auge do morango do amor. Maçã do amor já existe há muito tempo. Morango é com chocolate ou com brigadeiro de leite condensado, a gente já sabe também que há muito tempo existe. Alguém teve a criatividade de unir a calda do maçã do amor com a morango banhado aí nesse doce de leite condensado, que normalmente acontece no chocolate. É isso? A outra grande habilidade para nós é a resolução de problemas complexos, né? O que que a gente chama de problema complexo? É aquele que tem várias variáveis e que, numa questão lógica, a gente não dá conta de resolver. Choveu granizo agora recentemente, mas por que choveu granizo recentemente, esses dias, em uma determinada região do nosso país? Então, precisamos de várias alternativas, de ler, de entender. Isso exige de nós uma análise, né? Colaboração de diferentes áreas do conhecimento, a questão da comunicação entre os profissionais ou a comunicação entre o conhecimento de diferentes áreas, para que a gente dê conta da resolução de problemas. Então, a IA é uma ferramenta bacana que pode nos auxiliar numa série de tarefas do dia a dia, mas criatividade, pensamento crítico, resolução de problemas complexos, colaboração e comunicação são habilidades humanas essenciais e que nós não podemos deixar de lado. Tento trazer para vocês algumas estratégias práticas iniciais. Uma delas é que a gente comece, então, encorajar, né, os alunos, as pessoas que utilizam a IA, num texto, por exemplo, numa ideia, mas como um rascunho, aquele primeiro trabalhinho de linhas bem gerais, né, mais simples. E aí a gente começa então a melhorar esse texto, essa ideia sobre meio ambiente, sobre uma questão de saúde, sobre a inovação do morango, né, do amor que está aí no auge também. Mas e daí? Vamos melhorar. A IA deve ser sempre uma possibilidade do ponto de partida, do começo, mas não substituir a ideia nossa, aquilo que é próprio do humano, né, do nosso esforço mental de criação ser substituída por uma situação de IA. Tá comum também encontrarmos muitas pessoas explicando ou vendendo possibilidades de desenvolver pesquisas a partir da IA, devagar. Delimitar problema de pesquisa, delimitar situações que necessitamos compreender. Isso vai muito de nós. O que é que sentimos e até que ponto nós podemos permitir que a máquina faça algo por nós. Ela pode nos ajudar, ela pode ser as ideias da máquina podem ser pontos de partida, rascunhos iniciais. Uma outra estratégia é a promoção da discussão a partir de respostas da IA. A gente já falou disso anteriormente, num outro slide aqui, mas o bacana é exatamente isso. Vamos comparar um texto escrito sobre o vento, por exemplo, da IA, e um texto escrito por seres humanos. Se um trabalho de sala de aula
as crianças do quarto ano, quinto ano, do sexto, do oitavo, nono ano ou do ensino médio, né? Ou se estamos numa roda de amigos brincando, talvez, com a IA, que cada um escreva sobre o vento, sobre a flor, sobre a rosa. E aí, vamos deixar a IA escrever. A criatividade, a forma de dizer, sentir, perceber, escrever e registrar sobre cada um dos temas vai variar muito. Cada ser humano tem a experiência, o olhar que é próprio, que é inerente, e jamais a da máquina será igual. Então, quais são os pontos fortes que estão nos nossos textos? O que foi interessante como ponto de partida da IA? Uma outra situação bacana, uma outra estratégia, não é uma situação, mas é uma estratégia, é justamente pensar a ética do prótipo, né? O que é o prótipo? O prótipo é um comando, é uma ordem, né? Eu preciso saber dar instrução para a máquina, eu preciso guiá-la. Então, qual é a ética sem ferir aquilo que é nosso, sem ferir a vida, sem ferir os valores éticos e morais dos seres humanos? Nós vamos então cada vez mais orientar e refinar esse pronto. Eu uso a máquina, eu uso a ferramenta de inteligência artificial ou qualquer outra ferramenta com qual objetivo? É preciso ter ética. Fazer perguntas melhores, por exemplo, é uma situação também. Eu não sei, gostaria de saber sobre um determinado assunto, eu quero aprender sobre pedras preciosas. Mas como é que eu vou fazer essa pergunta de forma ética, organizada e que a máquina responda exatamente? Eu quero saber sobre pedras preciosas, o que exatamente? O valor financeiro, aonde eu vou encontrá-las. Então, clareza e ética sobre a organização e elaboração de prótipos. Uma outra estratégia necessária nesse momento para nós é exatamente de pensar o processo de avaliação. Não simplesmente a avaliação escolar, mas a avaliação de processo, de produto, né? Não é momento de valorizarmos o produto final, o texto, a imagem que a IA me dá, é isso, é essa que eu quero, não. Vamos valorizar processo, como é que ela processou, como é que ela, qual é as possibilidades que ela me deu a partir do próximo que eu gerei. Sobretudo, é hora da gente, então, poder pensar, enquanto seres humanos, com as crianças, com os jovens ou com os adultos, qual é o processo. Vamos tornar isso mais claro. Vamos jogar uma festa de aniversário ou uma festa de casamento. Normalmente gostamos de festas, né? Comemorar um aniversário, celebrar um momento importante. A festa em si, nós costumamos dizer que no dia da festa já foi, o mais gostoso é esperar por ela. Então, pensar o processo. Nós estamos utilizando a IA, nós estamos interagindo com essa máquina, também com as nossas habilidades, né? E esse caminho em que ela me dá um rascunho, que ela me dá um ponto de partida e que a gente vai lapidando a nossa festa, a um projeto, qualquer outro projeto que tenhamos. São possibilidades, né? Pensar o percurso, não só o produto final. Não me lembro o autor, mas o trajeto é mais importante do que a chegada. Eu acho que esse verso diz tudo. Então, vamos aprender a interagir com a IA de forma consciente, como uma extensão de nossas mentes, e não como uma muleta, né? Ela não pode ser uma muleta.
Então vamos começar a conversar mais com os alunos, filhos, amigos sobre inteligência artificial. Vamos organizar esse uso com regras claras, com foco, com reflexão. O futuro da educação está em nos tornarmos parceiros e não adversários das tecnologias, inclusive da IA. Uma outra alerta que eu pretendo deixar aqui para nós: tudo em excesso para nós humanos é prejudicial. Doce demais, refrigerante demais, excesso de dieta, excesso das coisas que gostamos muito, nunca é bom, né? Já diz o velho ditado, tá na fala das nossas avós. Então, quando eu uso, por que eu uso, e será que realmente eu preciso utilizar a IA para resolver esse problema? Vamos lembrar também que nós temos mais uma ferramenta que deve ser utilizada para diferentes assuntos e nas diferentes áreas do conhecimento, mas com ética, com pensamento crítico. Vamos lembrar que ao usar a IA, nós estamos acessando uma imensa plataforma ou um enorme banco de dados. Esse uso tem reflexos danosos ao meio ambiente. Equilíbrio e bom senso devem caminhar juntos no uso da IA, de mãos dadas com a ética, estética da vida no planeta Terra. Deixo para você as referências que eu utilizei, caso você queira ler um pouco mais, saber algo além do que a gente pontuou aqui. Muito obrigada à Associação Brasileira de Tecnologia e a você que assistiu até o final.